trabalharemos um pouquinho das classes de palavras. As classes são 10. Artigo é o básico, tem o artigo definido e indefinido, ou a, ou as, uma, uns, umas. O adjetivo é aquela palavrinha que dá característica ao substantivo. Caneta vermelha. Ela é vermelha, essa é a característica dela. Adjetivo. Advérbio. O advérbio é aquela palavra que modifica um verbo. Conjunção, aquelas palavrinhas que ligam as orações. Né? Interjeição. A interjeição é aquela que expressa uma emoção. 99,9% das vezes vem acompanhada de um ponto de exclamação. Numeral. Numeral entra naqueles ordinário, se você multiplicativo, fracionário, cardinal. Preposição. Preposição, também precisamos dela lá nas orações, porque você estuda ela básica, assim, crua, você fala, ai, que chato. Aí você entra lá em objeto indireto, olha, aqui tem presença de preposição. Você, o que é preposição? Você aprendeu lá na classe de palavras, tá? Então tem que saber para você trabalhar com objetiva indireta lá na subordinada, com objeto indireto lá nos complementos verbais, tá? Pronome, ele entra no lugar do nome, ele substitui um nome. O substantivo, então, é o que nomeia a maior parte das coisas que nós conhecemos, né? Sejam elas concretas ou abstratas. Tem os coletivos, tem substantivo masculino e feminino. E o verbo? A frase que tem verbo é uma oração ou uma frase verbal. A que não tem verbo é uma frase. Os artigos são esses, uns, umas. E aí ele vai determinar ou indeterminar o substantivo. O, a, os, as são artigos definidos, que o e o a são artigos definidos, e o e o uma, e os seus plurais, né, são os artigos indefinidos. Adjetivo, o que ela faz? Ela atribui características. Locução adjetiva, eu tenho locução verbal. O que é locução? Quando duas palavrinhas dá para ser transformada em uma só. Também funcionam como adjetivos, características, e dá para eu transformar numa única palavrinha, tá? Isso não tem muito segredo, não. Adjetivo pátrio ou gentílico, tá? Então eu coloquei os dois, porque dependendo da banca, ela pode usar um nome ou outro, tá? Aí o que acontece? É aquele nome que a gente coloca. Eu sou de Tupã, eu sou tupanense. Então, tupanense é o meu adjetivo pátrio. É de onde eu sou, a minha origem. Advérbio. Então, ele pode mudar um verbo, um adjetivo ou até ele mesmo, tá? Modifique em que sentido? Eu quero que você identifique se ele está ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Porque vai que a banca faz isso com você, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Pronome, verbo e muito. E agora? Ele canta muito, tá ligado a um verbo, né? Então, eu estou falando que ele não só canta, ele canta muito. É um advérbio, uma palavrinha que está mudando um verbo, tá? Agora aqui, ele canta muito bem. Eu tô ligando com o canto ou eu tô ligando com o bem? Com o bem. Esse bem aqui é um advérbio, não é um verbo. Esta salada está bem temperada, ó. Eu estou me relacionando com o adjetivo temperada. E esse é o meu advérbio. Tá? Então, o advérbio pode modificar um verbo, dando aqui uma noção de intensidade. Eu posso mudar um outro advérbio ou então um adjetivo. Conjunção. Ela vai ligar as orações, ou até duas palavras de mesma função nas orações. Coordenadas e subordinadas. Nas subordinadas, principalmente nas adverbiais, nas coordenadas sindéticas, lembra que tem conjunção adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, né? Aditiva. Então aqui eu tenho, ó, Bruno e Felipe são amigos. Aqui eu uni o quê? Dois termos e não duas orações. Eu só tenho uma oração aqui. No caso, um verbo de ligação, tá? Mariela está viajando, por isso faltou a aula. Então aqui eu já tenho um verbo e eu tenho faltou. Então eu tenho duas orações ligadas por uma conjunção explicativa ou conclusiva. Conjunções coordenativas, que elas darão nome à minha oração coordenada sindética. O que é sindética? O que é uma oração coordenada sindética? É aquela que tem conjunção. Porque quando ela não tem, ela é assindética. As atitivas são aquelas que vão nos dar ideia de
adição. As adversativas me dão noção de adversidade, ideia oposta, tá? No momento oportuno eu destaco mais. A alternativa me dá uma noção de escolha, ou, ora faz isso, ora faz aquilo. Conclusiva é uma conclusão, né? Eu concluo um pensamento, né? Portanto, né? E explicativa, ela vai explicar a oração coordenada que a acompanhar. Subordinada. A subordinada também vai trabalhar com conjunção. Só que são o quê? Eu tenho as orações integrantes, que são nas subordinadas substantivas, né? O que e o se. E nas adverbiais. Tem mais uma subordinada, lembra? A adjetiva. O que eu tenho que saber de conjunção? Ela pode ligar dois termos, dois substantivos, né? João ou Alfredo virão à festa. Numeral. O numeral, então, eu tenho cardinal, são os que me indicam uma quantidade numérica, né? Me dá uma noção de quantidade. Agora, qual que é a diferença de cardinal e ordinal? Qual que você acha que dá ordem? Ordinal. Então, aqui, primeiro, segundo, terceiro, e aqui o número como nós lemos mesmo, 1, 2, 3, tá? Então, a primeira diferença é essa. Ordinal me lembra ordem de chegada. Vai ter primeiro, segundo, terceiro.